Tudo bom? Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre sistema tegumentar, pele e anexos. Meu nome é Stefan Ledebour. Então, vamos começar pela organização geral da pele. Então, olha só, a pele é um órgão bastante grande, bastante importante. Ele representa 16% do peso corporal de um indivíduo, tá? É bastante. Porque, obviamente, ele é disperso por sobre toda a superfície do indivíduo. E ele é constituído de duas camadas, a pele. O tegumento como um todo é constituído de 3 camadas, mas a pele somente é epiderme e derme, sendo que a epiderme é constituída de tecido epitelial e tem uma origem embrionária ectodérmica, e a derme é de tecido conjuntivo e tem uma origem embrionária mesodérmica, tá? A hipoderme fica logo abaixo da derme, é contínua com a derme, mas não faz parte da pele. Tá? Quando a gente fala em pele, a hipoderme não é incluída nessa terminologia. Ela faz parte do tegumento, se você quiser assim, tá? E a hipoderme, ela serve de suporte e união entre a derme e o que vem embaixo, ok? Sobre a pele, nós temos 2 tipos, a pele espessa e a pele fina, que também pode ser chamada de pele delgada. As funções da pele. Bom, proteção contra dessecação e atrito, isso é uma coisa bastante óbvia, né? E o principal ator que vai nos proteger contra dessecação e atrito é a queratina encontrada na pele, tá? Tem função de comunicação com o meio ambiente através das terminações nervosas que a gente encontra na pele. Que tipo de comunicação com o meio ambiente? Ora, a gente sabe se o ambiente está quente, se está frio, se está úmido, se está seco, se está apertando, se está arranhando, se está queimando. Isso tudo é informação que a gente tem do meio ambiente. E como é que nós sabemos disso? Graças à presença de terminações nervosas na pele toda, que nos dizem, olha, tá molhando, ou tá apertando, ou tá te pinicando, tá te furando. Sem você precisar olhar, você sabe por quê? Porque nós temos essas terminações nervosas em toda a pele, tá bem? Outra função, termorregulação, através da irrigação típica da pele. Então, como é que funciona essa termorregulação? Quando o indivíduo está muito quente, está com muito calor, ele vai tentar perder parte desse calor através da superfície do corpo. Então, vasos sanguíneos próximos à superfície, ou seja, na pele, vão se abrir mais, você vai ter uma circulação sanguínea maior na superfície da pele, por isso que o indivíduo normalmente que está com calor, ele fica mais avermelhado, ele fica com uma cor mais rósea, porque tem mais sangue passando nessa superfície, com a ideia de quê? De perder calor do sangue para o meio ambiente. O inverso, obviamente, também é verdadeiro, num ambiente muito frio, a circulação sanguínea periférica ela se contrai, ela diminui, então você vai ter menos sangue na superfície, você vai manter uma parte do sangue, que obviamente conduz o calor, é restrito à parte mais interna do corpo do indivíduo, mantendo então, esse indivíduo quente, tá? Diminuindo a perda de calor para o ambiente. Como é que a gente percebe que uma pessoa está com muito frio? Quando os lábios ficam roxos, as pontas dos dedos ficam roxas, muito frio, estou falando de muito frio. Aí você consegue perceber. E por que o indivíduo fica arroxeado? Porque você tem menos sangue circulando na superfície. Então, visualmente, você nota uma mudança de coloração. Então, essa é uma das funções então, da pele, termorregulação, através de aumentar ou diminuir a perda de calor para o meio ambiente. Excreção. Lembrando que excreção é liberação de restos nitrogenados, tá? Quem é o principal órgão excretor? Rim, sistema urinário. Mas a pele tem uma função de excreção também, menor, obviamente, através da excreção, então, de restos nitrogenados, através do quê? Das glândulas que a gente encontra na pele, que vai ser assunto de mais pra frente. Formação de vitamina D, através, a gente sabe que para que você tenha ativação, que você tenha transformação, né, da pré-vitamina D em vitamina D ativa, é necessária a irradiação solar. Isso vai acontecer aonde? Na superfície da pele.
E resposta imunitária. A pele é um órgão de defesa muito importante imunitário, porque ele é que nos protege, na verdade, da invasão de uma série de coisas que estão ao nosso redor. Tá? Então, a pele tem uma resposta imunitária, tem uma função imunitária importante. Tá bem. Quanto às estruturas anexas que a gente encontra na pele, que não são assunto desta aula agora, serão assunto da próxima aula, mas a gente já vai comentar porque fazem parte da pele como um todo. Então, nós temos anexo à pele pelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas e glândulas mamárias. As glândulas mamárias nós não vamos ver nem na próxima aula, as glândulas mamárias serão assunto abordado lá no módulo reprodutor. Então, vamos ver aqui a arquitetura da pele. Eu comentei com vocês que nós temos dois tipos de pele, basicamente. Pele fina e pele grossa, ou pele delgada e pele espessa. Sinônimos, tudo bem. Então, olha aqui, esses são dois exemplos de pele, sendo que esta aqui é uma pele espessa e esta aqui é uma pele delgada, tá? Esse exemplo aqui é uma sola de um pé e isso aqui seria, por exemplo, um braço. Tá bem. Qual é a diferença que a gente vê aqui? A diferença principal tá aqui, ó. Nesta camada superficial, bem superficial, que é quem? A camada de queratina. Então, na pele espessa, a camada de queratina é muito maior do que a camada de queratina que a gente observa na pele fina. É só isso a diferença? Não. Tem outras diferenças. Observem bem esses desenhos, ele é muito didático. Você tem aqui, em rosinha, tá? Tanto de um lado quanto do outro, representada a epiderme, que é o tecido epitelial, certificado pavimentoso, queratinizado, evidentemente. Esse aí, ele vem, na verdade, daqui de cima até aqui embaixo. Toda essa camada rosa mais escurinha, rosa clara e rosa escurinha de novo, toda esta camada aqui é para ser a epiderme de um lado e a epiderme de outro. Note que na pele fina, essa epiderme, ela é o contato da epiderme com a derme, que é o que está aqui em amarelinho claro, é basicamente uma linha reta, tá? Não tem muitas variações. Já na pele grossa, você tem, ó, esse relevo muito intenso. Esse relevo aqui foi chamado de papila dérmica. A papila dérmica aqui e crista epidérmica pelo outro lado. Enfim, é o conjunto, é um encaixe. Qual é a graça de você ter isso numa pele grossa? Gente, uma pele grossa ela vai existir exatamente em pontos de maior atrito. Tá? Então, ela é grossa, por quê? Porque ela vai ter mais queratina, que está aqui justamente para nos proteger de dessecação, ok? E atrito, tá? Se essa é uma região sujeita a muito atrito, é muito interessante que você tenha um ancoramento desse tipo aqui para ancorar melhor a epiderme à derme. Duas superfícies intrincadas se sustentam e se ancoram muito melhor do que duas superfícies lisas, onde você acaba tendo enfim, é menos forte, é menos eficiente mecanicamente esse ancoramento. Como aqui é pele fina, ela não vai ser sujeita a grandes atritos, então a superfície aqui embaixo ela é mais lisinha, tá? Muito bem, mas as camadas são as mesmas, tá? Então aqui, ó, epidérmica, tecido epitelial e camada de queratina. Epiderme, tecido epitelial e camada de queratina, que evidentemente faz parte da epiderme, né? Abaixo dele, em amarelo, tanto de um lado quanto do outro, a gente tem a derme, tá? Derme, tranquilo. Aqui, onde você tem essas papilas, você tem a chamada derme papilar, tá? Justamente em cada voltinha dessas. Aqui você também teria derme papilar, mas ela não é tão evidente, tá? Mas ela existe também. E daqui para baixo, no desenho tem cara de mesma coisa, é a derme chamada reticular. Depois nós vamos ver o que é a diferença exata, além de anatômica, né? Entre uma e outra. Então, tudo isso aqui é derme reticular e aqui também. Ok. Abaixo disso, o que a gente vai encontrar? O tecido subcutâneo, que está em marronzinho aqui, já é tecido subcutâneo, tanto aqui quanto aqui. O que eu gosto muito de mostrar nessa imagem também, que a gente vai ver mais adiante, mas já gravem agora. Olha só, você tem toda a irrigação da pele. Então, você tem aqui um plexo venoso e arterial, aqui outro plexo venoso e arterial e aqui outro, tá? Notem que você tem um deles entre a derme
e a hipoderme, tá? E aqui no meio da hipoderme também, nos dois tipos de pele, tudo bem. E o que é muito interessante é isso aqui, ó, essas alcinhas capilares, tá? Cada papila dérmica tem uma alça capilar específica e única para ela, tá? A mesma coisa se repete aqui, só que de uma maneira menos evidente, como a gente já notou, você não tem as papilas dérmicas tão evidentes. Mas olha só, cada papila dérmica tem uma alcinha capilar. Sobe arterial e desce venoso e sai pelas veias, tá? Então aqui você tem as arteríolas, aqui a parte arterial do capilar e a parte venosa do capilar. E aqui desce a parte venosa, então. Eu tô considerando que isso aqui é veia, isso aqui é artéria. Tanto faz, um é azul, outro é vermelho, porque cada um é um. Que mais a gente vai encontrar na pele? Bom, outros elementos. Evidentemente, você tem um troço muito grande aqui. Isso aqui está representando uma glândula, tá? Essa é uma glândula. E aqui você tem um folículo piloso, associado também a uma outra glândula. Glândula de folículo piloso sempre é uma glândula sebácea, sempre. Associado ao folículo piloso, você tem aqui ó, o músculo eretor do pelo, tá? Depois aqui, esta mesma glândula que eu tinha... esse mouse. Tá, vamos lá. Esta mesma glândula que eu tinha desse lado, tá representada aqui. Uma glândula écrina e uma glândula apócrina. Isso a gente vai ver na outra aula, tá? Que são as chamadas, os anexos da pele. Mas eles estão inseridos aí, tá bem? Então vamos lá. Agora a gente vai se dedicar realmente à pele e sua estrutura. Então olha só. Isso aqui é um esquema baseado numa micrografia, tá? Então olha aqui, a epiderme, a derme e a hipoderme, também chamada de camada subcutânea. Ok. A epiderme, o que você tem? Epitélio certificado pavimentoso queratinizado. E aí você tem umas partes mais altas aqui na queratina, ó. Contorno da superfície da epiderme segue as cristas epidérmicas. Quem são as cristas epidérmicas? Essas aqui. Aquelas que eu falei que era um ancoramento interessante entre a epiderme e a derme. Isso aqui é a crista epidérmica e aqui embaixo a gente tem a chamada papila dérmica. É o sistema de encaixe, tá? E olha que bacana. Em cima, aqui embaixo, então você tem uma crista epidérmica. Acima dela você vai ter quem? Um contorno de superfície mais elevado. Tá? Então, o contorno de superfície da epiderme segue as cristas epidérmicas, olha que bacana. E as impressões digitais são moldadas pelas cristas epidérmicas na superfície das polpas digitais. Olha que legal, bacana, né? Tá. Então, isso aqui é um ancoramento, tá? Aqui ele tá, obviamente ele separou só para nos mostrar direitinho. E aí você tem alguns nomes extras, então esse aqui seria a tua crista epidérmica primária, e aqui seria duas cristas epidérmicas secundárias. Bom, não vamos entrar muito nesses detalhes de nomenclatura. Basta você saber que você tem as cristas epidérmicas e que embaixo, então, a gente chama de papila dérmica, tá? Que é onde a crista vai se acomodar e, no fim das contas, ajudar ao ancoramento. Onde é que você vê isso, então, na micrografia? Tá aqui, ó. Daqui até aqui em cima, você tem o quê? Queratina. Toda essa parte aqui, mais avermelhada, é queratina. Ok. Isso aqui é epitélio certificado pavimentoso, queratinizado. Tá? Tudo isso faz parte do epitélio. Legal. Essa parte aqui a gente também já viu. O que é isso aqui? Tecido conjuntivo. Beleza. Quando é tecido conjuntivo é o quê? Derme. Derme. Tá? A epiderme, que vai agora daqui até ali, que claro, ela começa aqui embaixo, mas ela vai subindo, né? Então, muito bem. Tudo isso aqui é epiderme, que é o epitélio. Ok. E olha aqui que bonitinho. Crista epidérmica e aqui embaixo a papila dérmica. Então, esses desenhos, como eu sempre digo, são baseados, obviamente, em fatos reais. E elas podem, então, ter essas ramificações. Tá bem. Notem outra coisa muito importante. Eu vou voltar a isso, mas já aproveita essa foto para ver. Repara que esse tecido conjuntivo aqui, ó, das papilas dérmicas, ele é mais pobre em fibras, vocês estão vendo? Ele é mais clarinha, a coloração é mais clarinha. Significa o quê? Que eu tenho os núcleos corados, que são quem? Os fibroblastos, beleza? E eu tenho substância fundamental amorfa e ali as suas fibras normais de colágeno e fibras elásticas que se coram assim mais ou menos, tá bom?
Mais para baixo, olha aqui na parte um pouquinho mais profunda da derme, você já tem uma coloração mais rosa intensa. Olha aqui que evidente que está isso aqui. O que é isso aqui? Fibra colágena. Vocês já viram isso quando a gente viu tecido conjuntivo. Então, se eu tenho aqui um tecido mais rico em fibras colágenas, mas elas são todas bagunçadas, o que é isso aí? Tecido conjuntivo denso não modelado. E esse aqui em cima, então, o que é? Tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, presta atenção. Papila dérmica, tecido conjuntivo frouxo. Parte profunda da derme, tecido conjuntivo denso não modelado. Ok? Ok. Então, agora vamos focar só na epiderme. Então, só a parte de cima, a mais superficial da pele, que é o quê? Qual é o tecido? Epiderme é o nome do órgão, vai. Agora, se eu fosse traduzir isso para que tecido histológico eu tenho ali, eu tenho tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Vocês já viram isso no início de MCGNO, tá? Muito bem. Então, este epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, quando ele está na pele, a gente chama de epiderme. Joia. E aí, quais são os tipos celulares que a gente tem neles? Vários. Tá? Mas não era só epitélio, não era só tecido epitelial e o epitélio e células epiteliais? Sim! A gente não contou tudo quando a gente estava falando lá em tecido epitelial no início do módulo, tá? Na epiderme, neste epitélio, a gente tem 4 tipos celulares diferentes, que é o que eu vou falar aqui. Quais são? O mais abundante, o tipo celular mais abundante é o de queratinócitos, tá? A maior parte que você vai encontrar na epiderme é queratinócito. Ok. Além deles, a gente tem os melanócitos, que são os produtores de melanina. A gente tem as células de Langerhans, que são células dendríticas apresentadoras de antígeno, células de defesa. E as células de Merkel, que são responsáveis pelo tato na epiderme. Vamos destrinchar. Então, 4 tipos celulares diferentes na epiderme. Nós vamos ver o primeiro, os queratinócitos. Ok. Entre os queratinócitos, eles são organizados em camadas diferentes. Quem olhou com muita atenção as lâminas de pele durante as aulas de tecido epitelial, que é uma lâmina que a gente mostra sempre, tecido epitelial, a gente mostra normalmente a pele, porque é um tecido epitelial queratinizado lindo, clássico. Quem olhou com um pouquinho mais de atenção aquelas lâminas, observou que as células do tecido epitelial não tinham todas a mesma cor. E quando a gente tem aula prática, os alunos costumam perguntar, mas por que tem tantas cores diferentes? O que acontece? Aí a gente diz ali, não, são momentos fisiológicos diferentes da célula. Agora a gente vai explicar por que eles têm cores diferentes. Olha só, os queratinócitos são um tipo celular, eles se organizam em 5 camadas celulares diferentes. Então, estão aqui as camadas dos queratinócitos. Nós temos a camada basal, apoiada sobre a lâmina basal. Nós temos a camada espinhosa, que vem logo depois. Nós temos a camada granulosa, um pouquinho mais acima. A camada lúcida, bem fininha, um pouquinho mais acima. E a última é a camada córnea, tá? Essas são as camadas nas quais os queratinócitos se organizam. Vamos olhar aqui na imagem. Muito bem. Camada basal, obviamente, são as células basais. É uma camada única de células basais. Tá? Segunda camada, camada granulosa, camada espinhosa, ela vai daqui até aqui. Tudo isso aqui é camada espinhosa. Aí, camada granulosa. Essa aqui que tem grânulos, claro, evidente. Tá? Essa aqui é a camada granulosa, é que tem grânulos. Camada lúcida não aparece nessa micrografia, mas ela estaria entre a granulosa e a córnea. Tá? É uma camada muito, muito fina. E por fim, a camada córnea, o que é? Na verdade, é a queratina. Toda parte de queratina, que a gente chamava até então só de queratina, é a camada córnea, tá? Ok. Que outros tipos celulares a gente tinha mesmo na pele? Sim, além dos queratinócitos, nós tínhamos o melanócito, célula de Langerhans e célula de Merkel. Melanócito, temos um representante aqui. Célula de Langerhans, temos um representante aqui. Célula de Merkel não apareceu na fotografia, na micrografia, tá?
Então vamos lá, camadas ou estratos dos queratinócitos. Tanto faz você chamar de camada quanto você chamar de extrato de queratinócitos. Tanto faz, tá? Você pode chamar tanto de um quanto de outro. Então vamos lá. Camada basal, constituída de células cúbicas ou colunares. Normalmente cúbicas, às vezes elas podem ser colunares. E obviamente é a camada rica em mitoses. É a camada que é a basal que vai, a partir dela, as outras serão. Ela vai ter a proliferação celular, tá? Acima dela, camada espinhosa ou extrato espinhoso. São células poliédricas, achatadas. Na verdade, elas começam cúbicas e elas vão achatando conforme você vai sumindo nos estratos, tá? Lembra que o epitélio é epitélio certificado pavimentoso. Então, ela começa cúbica e ela vai se tornando mais achatada conforme ela vai subindo no epitélio. Ok. E esse extrato espinhoso tem prolongamentos, as células dele têm prolongamentos curtos que lhe dão um aspecto espinhoso que evidentemente deu origem ao nome de extrato espinhoso. Acima dele, extrato granuloso, é um extrato estreito, 3 a 5 camadinhas de células somente, sempre células já achatadas, e dentro dessas células a gente vai encontrar 2 tipos de grânulos, grânulos basófilos, de queratoialina, dentro deles a gente vai encontrar filagrina e tricoialina, e grânulos outros que têm substância fosfolipídica dentro e glicoesfingolipídios e ceramidas. Esses grânulos a gente também chama de corpos lamelares. A gente só observa essas lamelas na microscopia eletrônica, mas depois a gente vai olhar. Tá? Então tem 2 tipos de grânulos no extrato granuloso, nas células do extrato granuloso. Acima dele, extrato lúcido. É uma camada mais fininha ainda, tá? De camadas, de células bem eosinófilas, muito achatadas já, e já sem núcleo. São células que já perderam o núcleo. Tadã! Então elas, na verdade, já não são mais vivas. Ou não muito. Então quase já foram, tá? E elas só vão aparecer em algumas regiões desprovidas de pelo, como plano nasal, períople, almofado do pé e teta. Eu não gosto desse termo, mas é o termo que a literatura usa, tá? E a gente tem o extrato córneo, é o último extrato, que aqui são células cujo citoplasma já foi completamente substituído por queratina. Evidentemente também não tem núcleo. Se essas não tem, a que vem acima dela, na evolução dela, claro, também já não tem mais núcleo, tá? Muito bem. Então vamos lá, extrato por extrato. Eu vou dar uma destrinchadinha agora em cada um dos 5 extratos da epiderme, dos queratinócitos. Lembra, está vendo a célula número 1, 5 extratos. Vamos lá. Extrato basal ou germinativo. Olha que linda essa animação. Isso aqui é muito didático. É simples, simplório, ok? Mas é extremamente didático. Essas são as células basais. O que elas fazem? Se multiplicam. Por mitose, evidentemente. E aí você vai ter o extrato espinhoso. Olha como ela fica toda espinhosinha, olha que linda. Vão aparecendo grânulos, conforme ela sobe, ela tem mais grânulos. Aí aqui você tem uma camadinha já sem núcleo, ó, tá vendo? Ela perde o núcleo. E aqui por cima é o nosso extrato córneo e ele vai fazer o quê? Ele vai descamar. A pele descama, né? Isso a gente sabe. O extrato córneo, ele nos protege de ressecamento e atritos e evidentemente ele é uma camada já de células mortas, e ela está lá justamente para poder ir descamando conforme a gente vai se raspando e se atritando com o meio ambiente. Seja o meio ambiente o que for. Roupa é meio ambiente, sabonete é meio ambiente, toalha é meio ambiente, outra pessoa num abraço é meio ambiente, tua unha, enfim, tá? Então você vai descamando. Mesmo que você não se raspe, você vai acabar descamando também, porque é natural da pele. Ok. Então, olha lá, voltando ao nosso extrato basal ou germinativo. Germinativo justamente porque ele é de multiplicação. Então, é uma camada celular única, é uma camada só. A maioria delas é de células tronco, tá? Dentro você vai ter nas células filamentos intermediários e desmossomos, ou seja, elas são coradas lateralmente. E, obviamente, como é a camada basal do teu epitélio, você vai ter o quê? M-desmossomos. Não preciso mais explicar o que é um M-desmossomo, vocês já sabem, tá? E lá dentro, claro, você vai ter muitas mitoses, né? Sendo que, então, a epiderme humana se renova a cada 15, 30 dias, tá? Então, essas células se renovam todinhas de 15 a 30 dias. Então, aqui de novo um esquemão, né?
Aqui é a derme, aqui é a camada basal, bem embaixo, ó, aqui ele coloca como extrato, ok? Extrato espinhoso, tudo isso aqui, extrato granuloso, olha aqui é cheio de grânulos, tá vendo? Por isso você tem colorações diferentes. Aqui o extrato lúcido, ele deu uma forçada para dizer que tem, ok? E aqui extrato córneo, tá? De novo, daqui até aqui é a epiderme, daqui para baixo, obviamente, é a derme, tá bom? Então, olha que lindas as células do extrato germinativo. Olha que lindas, bem bonitinhas, bem alinhadinhas, tá vendo? Elas estão em cima do quê? De uma lâmina basal. Você está enxergando ela? Não, claro que não, nem eu. Por quê? Porque ela não se cora bem, a gente já sabe disso também. Já vimos isso quando a gente estudou epitélio. Tá bom. Então, todo que está em B aqui, ó, B, são as células basais, claro. São menores que os demais queratinócitos. Nossa, professora, mas parece tão grande. Sim, a célula é grande. Essa aqui, inclusive, ela é colunar. Ela pode ser cúbica ou colunar. Mas observa, essa célula é muito maior. Olha como essa aqui é grande. Olha como essa aqui é grandona, tá? Ela vai mais ou menos até aqui. E essas células são menores, tá? Então, as células do extrato basal são menores que os outros queratinócitos. Normalmente, né, podem ter um arranjo regular e bem organizado, como você está vendo aqui, tá? Os núcleos são arredondados ou ovais, esse aqui evidentemente são ovais, situam-se necessariamente sobre a membrana basal, marcando então a junção entre a epiderme e a derme. O que eu tenho aqui embaixo? Óbvio, derme, tá bom? Ok. Segundo extrato, extrato espinhoso. Esse é constituído de células cúbicas e levemente achatadas. Então, elas começam cúbicas, na parte mais basal, conforme vai subindo, elas vão ficando achatadas. Algumas células tronco, você ainda pode ter no extrato mais, na parte mais de baixo do seu extrato espinhoso, você ainda pode encontrar algumas células tronco que também podem sofrer mitose ainda, tá? Característica principal das células do extrato espinhoso, qual é? Citoplasma com expansões curtas. Por isso que ele fica parecendo um espinhozinho. O que são essas expansões? Onde é que é que você tem? Por que esse citoplasma tem essas expansões? Porque dentro você tem filamentos de queratina, que são tonofilamentos, que estão ancorados por dentro a quem? Aos desmossomos. Gente, vocês já sabem a estrutura disso, tá? Então, claro, você tem um desmossomo grudado no desmossomo vizinho, tarará. E essa grande quantidade então, de filamentos e desmossomos entre essas células dá esse aspecto meio espinhoso às células, tá? Obviamente que essa grande quantidade de desmossomos tem função de coesão e resistência ao atrito, tá? Próximo extrato granuloso. São 3 a 5 fileiras de células, agora já bem achatadinhas. E como o nome já diz, é granuloso. Então, você tem que ter o quê? Grânulos. Você tem 2 tipos de grânulos que você encontra nessas células. Grânulos de querato e hialina e grânulos chamados de lamelares, sendo que a gente só enxerga as lamelas na microscopia eletrônica. Grânulos de querato e hialina não tem membrana plasmática em volta do grânulo, tá? E o grânulo é constituído de proteínas ricos em histidina, e essa histidina fosforilada e mais a cistina. E essas proteínas se chamam, então, filagrina e tricohialina. São precursores da queratina, no final das contas. Tá? Ok. E os grânulos lamelares? O que tem ali? Tem uma bicamada lipídica, tá? Envolta por membrana plasmática. E dentro você tem substâncias fosfolipídicas, glicosilipídios e ceramidas. Ou seja, coisas lipídicas. Isso aqui é rico em proteína e isso aqui é rico em lipídios. É a parte lipídica, gordurosa, do que vai depois compor a tua camada córnea. Tá? Esses grânulos são grânulos ricos em lipídios. Ok. Olha aqui a carinha deles, então. Aqui você tem, aqui embaixo, né? Você tem o fim do extrato espinhoso. E olha aqui, esse aqui já é rico em grânulos, tá vendo? Ó, esses aqui todos são os granulados. Quantas que eu falei? 3 a 5 camadas de células. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3, 4. E olha aqui que bonitinha. Essa foto é uma foto feliz. Esse aqui, ó, já é da camada lúcida. Ó, KK aqui, ó, camada lúcida. É uma célula já rica em grânulos. Eu não tô falando desse camada ainda, mas já que estamos nessa foto, ela vale a pena ser explorada. E ela já não tem mais núcleo. Tá vendo? Essa célula já não tem mais núcleo e nem essa, tá? Mas voltando ao extrato granuloso, é esse aqui rico em grânulos, tá? Citoplasma com colorações progressivamente mais escuras próximo à superfície, porque você vai aumentando a quantidade de grânulos de querato e hialina. Tá?
Aí vem o extrato lúcido, que eu acabei de mostrar naquela imagem, não precisa mostrar de novo. Esse extrato é mais evidente na pele espessa, são células bem achatadas, sem núcleos, e as organelas citoplasmáticas também já foram digeridas, tá? E tem filamentos de queratina e tem desmossomos. Os desmossomos se mantêm eternamente nessas células, tá? Você tem desmossomo entre elas desde a parte da camada espinhosa, e os desmossomos são ancoramentos muito eficientes, eles se mantêm, tá? E por fim a gente tem o extrato córneo, tá? Que são células achatadas, mortas e sem núcleo. E as células são ricas em queratina. Aqui a gente tem então agora um esquema geral das 5 camadas que a gente tem, tá? Então aqui, ó, extrato basal, extrato espinhoso, aqui você teria, extrato granuloso, ó, tá cheio de grânulos. Aqui, ok, seria o nosso extrato lúcido, e aqui extrato córneo, tá? Ele coloca córneo lúcido aqui embaixo, lúcido aqui em cima, córneo. Agora observa que bacana, eu não vou torturar vocês, mas saibam que isso existe. Observa, aqui embaixo você tem, dentro das células, as queratinas 5 e 14. Aqui você já tem queratina 1 e 10. E aqui você tem queratina 2E e 9. Vai mudando o tipo de queratina que tem dentro da célula, tá? E observa, você tem o que também? Obviamente os desmossomos fazendo um ancoramento, né? De todas essas células entre si. E os grânulos, então, ó, eles vão mudando conforme vai subindo. E olha que bacana, na parte mais superficial, esses grânulos aqui do extrato granuloso, eles vão ser finalmente liberados para a parte externa, e aí eles vão acabar fazendo aqui uma capa em volta das células. Dentro você vai manter a queratina, tá? Bem estruturada, ó, células mortas, cheias de queratina. E por fora você vai ter mais aquela parte gordurosa, que vai justamente colar uma célula na outra, tá? E impedir a perda d'água. Esse extrato não está aqui para nos proteger de desidratação? Muito bem, se você põe uma camada de gordura por fora, a água que está por dentro não vai conseguir passar, tá? Então, esse conjunto aqui é que nos protege bem o suficiente da desidratação, tá bom? E agora vamos trocar de tipo celular. Então, falamos dos queratinócitos, tá? Da epiderme. Agora vamos falar dos melanócitos, outro tipo celular. Então, vamos lá. Melanócito. Onde é que eu vou encontrar um melanócito? Eu vou encontrar ele na camada basal e espinhosa da pele. Então, na camada basal, principalmente, um pouco na espinhosa, que é a próxima. Vou encontrar melanócito nos folículos pilosos, que a gente vai ver depois que a gente for ver pelo, tá? E na derme superficial. Então, basicamente, onde eu realmente vou procurar melanócito é na camada basal e suas adjacências, vai? Um pouquinho da espinhosa e a derme superficial, tá bom? Como é um melanócito? É uma célula redonda, arredondada. Ela é uma célula grande, gorda e arredondada, mas ela tem prolongamentos em direção à superfície, ok? Muito bem. É uma célula desprovida de desmossomos, tá? Ela não se ancora lateralmente aos queratinócitos, mas ela tem hemidesmossomos, afinal de contas ela fica basicamente na camada basal da tua epiderme, tá? São células derivadas da crista neural, que vocês ainda não sabem muito bem o que é, mas só grave que vem da crista neural, que é um elemento importante do desenvolvimento embrionário, tá? E elas migram, então, da tua crista neural para a região que vai se desenvolver em pele, lá pela 12ª, 14ª semana de desenvolvimento em útero, tá? E, obviamente, o que esses melanócitos fazem? Produzem melanina, tá? Agora pensem um pouquinho, aonde eu vou achar a melanina numa célula? Vão pensando, onde está a melanina e para que serve a melanina? Tá? Quando é uma aula presencial, eu costumo ter uma discussão, agora não vai dar tempo, mas enfim, vão pensando, para que serve a melanina? O que vocês acham? E onde eu vou encontrar a melanina? Onde ela fica? Tá, na pele eu sei, eu quero saber detalhadamente, em que lugar exatamente da epiderme, porque a gente já sabe que é na epiderme, mas em que lugar exatamente eu vou encontrar a melanina? Pensem nisso, tá? Vão raciocinando, que eu vou falando. Tá, olha cá. Melanócito. Aqui, 2 deles, tá? São células redondas, olha, são células redondas.
normalmente na camada basal. Isso aqui, obviamente, é a camada basal da epiderme, essa parte a gente já entendeu. E ela tem prolongamentos. Ó, os melanócitos têm prolongamentos que se inserem entre os queratinócitos, tá? Isso aqui, obviamente, é um desenho. E aqui você tem, então, uma coisa muito parecida com esse desenho, tá? Você tem aqui a tua papila, a tua crista epidérmica, tá? E aqui você tem um melanócito. Ok. Como é que funciona? O melanócito produz melanina. Também não vou torturar vocês com toda a bioquímica dela, mas alguns passos importantes é bom que vocês saibam. Então, observa. A melanina, ela precisa do aminoácido tirosina dentro dela. Então, você vai pegar a tirosina sob efeito da tirosinase, que obviamente é uma enzima, tá? Você vai colocar a tirosina e vai formar 3,4 dihidroxifenilalanina, que é DOPA. E aí, de novo, a DOPA, ainda sob efeito de tirosinase, vai dar dopaquinona, outras reações químicas, até que finalmente você tem a melanina. Uma coisa muito importante é que, para que a tirosinase funcione bem, ela tem que ser ativada pela luz ultravioleta do sol. Bom, normalmente é do sol. Vamos manter, né, tudo uma coisa natural. Tá? Então, a tirosinase, ela é ativada pela luz ultravioleta solar, tá? Aqui e aqui de novo, porque é a mesma tirosinase. Ok. Como é que isso funciona? De uma maneira até simplificada. Você vai ter um pré-melanossoma saindo lá do teu Golgi, tá? Esse pré-melanossoma vai a melanossoma. O melanossomo já tem os grãos de melanina prontos, tá? E esses grãos de melanina estão no teu melanócito. E eles vão ser secretados para onde? É o que eu estava falando para vocês pensarem. Onde é que vai estar melanina? Você vai ter uma secreção citócrina. Na verdade, isso é meio mágico. Ninguém sabe muito bem ainda como funciona, mas fica assim por enquanto. Você vai secretar os grãos de melanina do melanossomo para dentro do queratinócito, tá? É tipo transferência direta de uma célula para dentro da outra, tá? Isso é uma secreção citócrina, ok? Meio mágica ainda. E aí você vai estar com os teus grãos de melanina agora dentro do queratinócito. Continuem pensando aonde. Eu já sei então agora que a melanina vai estar no queratinócito. Aonde ele vai estar no queratinócito? E o que é que ele está fazendo ali? Para que serve a melanina? Vamos pensando. Muito bem. Aproveitando que a gente está falando aqui de formação de melanina, olha aqui que bacana. A diferença entre os tons de pele, evidentemente você tem diferença de tom de pele, tá? De dorso, de braço e de mão, por exemplo, para a parte ventral. Então, aqui é mais escuro do que aqui, sempre. Sempre aqui é mais claro, aqui é mais escuro. Tá, isso é uma coisa. Mas também entre os tons de pele, entre as raças, então, as humanas, né? Entre os mais escuros e os mais claros, essa diferença se deve muito mais à atividade aqui, ó, da tirosinase do que ao número de melanócitos. Então, assim, uma pessoa negra e uma pessoa branca vão ter os dois mais ou menos o mesmo número de melanócitos. Acontece que a tirosina de um vai funcionar muito melhor, muito mais ativamente do que a tirosina de outra. Aí um vai ser mais colorido e outro vai ser mais desbotado, tá? Então, olha aqui, imagem do melanócito. Tá aqui a nossa célula, o melanócito, produzindo, olha aqui, a parede de Golgi, faz o pré-melanossoma, ele vai amadurecendo, tararã, aí você tem o melanossomo, tá? Pré-melanossoma, melanossomo. E aí, o melanossomo vai ser transportado magicamente, tudo bem, seria um transporte citócrino para dentro do queratinócito. E aí, onde é que ele vai ficar no queratinócito? Ele vai se acomodar por cima do núcleo, gente. É por cima do núcleo. Para que serve a melanina? Para proteger o DNA dos raios ultravioleta, que podem quebrar o nosso DNA, e aí você vai ter mutações. E ninguém se interessa muito por isso. Não é uma coisa boa. Então, o que acontece? A melanina, uma vez pronta, né? Os grânulos agora com melanina, já bonitinhos, tá? Dentro dos teus dentro dos teus queratinócitos, perdão, eles vão formar um escudo protetor, ó, por cima do núcleo. Porque é no núcleo, evidentemente, que eu tenho o DNA. E o DNA, com a ação dos raios ultravioleta,
ele pode se quebrar, ele pode sofrer umas alterações. E aí você pode começar a endoidecer essa célula, porque você mexeu no DNA dela, e aí você pode acabar tendo o desenvolvimento de um câncer. Então, preventivamente, a gente já tem a produção de melanina, que vai formar um escudo defletor, um guarda-chuva protetor por cima do núcleo. É aqui que você vai encontrar a melanina, tá? Ok? Bem legal. Aí, voltando então, mais algumas características do melanócito aqui, sobre a cor da pele. Então, evidentemente, a cor da pele de um indivíduo sozinho, ou ele comparado com o outro, tanto faz. Vai variar, vai depender de algumas coisas. Uma delas, óbvio, o conteúdo de melanina, tá? Também a quantidade de caroteno que aquele indivíduo come. Se você come muito caroteno, lembrando que caroteno é o quê? Vitamina A, ou os precursores da vitamina A, tá? Onde é que você tem muito caroteno? Em carrots, cenouras. Em mamão, é riquíssimo em caroteno. Em, sei lá, todas essas coisas vermelhinhas, tá? Que são, vermelha não, laranja, tá? São ricas em caroteno. A laranja em si não, porque a fruta, a laranja não, porque ela é mais rica em vitamina C. Ela não tem tanto caroteno. Mas tá bem. Vocês entenderam, tá? Então, se você come muito caroteno, você também vai acumular essa substância mais na tua pele e você vai ficar mais laranjinha, mais coradinho, tá? Mas, obviamente, a melanina é o ator principal. E aí, olha que interessante. Indivíduos da raça negra, eu já falei que o número de melanócitos é basicamente igual entre todas as raças. O que vai mudar o que é? A quantidade de melanina que cada um consegue produzir pela atividade da tirosinase. Tá legal. Então, obviamente, o pessoal da raça negra tem muito mais melanina, que fica onde? Dentro dos melanossomos. Tá. Então, se ele consegue produzir mais, o que ele vai ter? Ele vai ter melanossomos em maior quantidade e eles são diferentes. Olha que bacana. Na raça negra, os melanossomos são grandes, numerosos e dispersos em todo o citoplasma dos queratinócitos. Claro que eles vão estar também sobre o núcleo, mas como tem bastantão, eles acabam ficando também dispersos no citoplasma do queratinócito. Já na raça caucasiana, os brancões, você tem melanossomos menorzinhos, pouca quantidade, e eles ficam tudo agregadinho próximo ao núcleo dos queratinócitos, porque afinal de contas é para isso que eles servem. Então eles estão tentando proteger. Já que somos poucos, vamos todos nos concentrar onde nós somos necessários, tá? Muito bem. Que mais vai dar diferença na cor da pele? Então, melanina e caroteno, aqui as diferenças de como os melanossomos se comportam, e a quantidade de capilares na derme e a cor do sangue nesses capilares. Então, uma região mais capilarizada vai ser mais mais rosinha, mais vermelhinha, a não ser que você tenha muito melanina, né? Porque aí, enfim, a melanina também ela se mistura na cor. Mas, enfim. Mais capilares, vai ficar mais rosa, porque por transparência você enxerga mesmo. Então basta ver uma pessoa que correu muito ou que está com muito calor, ela fica vermelhona, né? Por quê? Porque você tem muito sangue correndo naquele momento, tá? Em face ou em orelha, às vezes o orelhão fica vermelhão, por quê? Porque tem mais sangue correndo ali. Se o indivíduo fica mais branquinho ou quase azulado, é porque tem menos sangue correndo ali. E a cor do sangue nesses capilares, por mais estranho que possa parecer, é realmente a cor do sangue. Então, o sangue mais bem oxigenado, se a pessoa está se oxigenando melhor, esse sangue vai ser mais vermelhinho. Se o sangue está menos bem oxigenado, vai mudar de cor. Se está com problema no fígado, então o sangue também vai mudar um pouquinho. É aquela história, você às vezes olha uma pessoa, ela está meio cinza, você vê que ela está com uma cor estranha, ela está doente. Você consegue ver pela cor do indivíduo que tem alguma coisa que não está legal, tá? Mas, enfim, isso também são aspectos mais gerais, tá? O bronzeamento da pele se dá graças ao escurecimento da melanina que já está lá. Então, passo número 1 para você ficar bronzeado. Bom, obviamente você tem que ir para o sol, tá? Então, tudo começa com o escurecimento da melanina que já estava lá. Você continua indo ao sol, você vai acelerar a transferência de melanina para os queratinócitos. Então, o teu melanócito vai transferir mais. Continua, fase 3, aumenta a síntese de melanina lá no melanócito, tá? Então, você começa escurecendo aquela que você já tem, transfere mais e depois sintetiza mais. Ok? Ok. Terminamos, então, os melanócitos, vamos ao terceiro tipo celular, lembrando que são 4. Células de Langerhans, tá? Essas células são encontradas em toda a epiderme, ao longo de toda ela, e são mais frequentes na camada espinhosa, tá?
São células dendríticas do sistema imunitário, células apresentadoras de antígenos. Elas processam e acumulam na sua superfície os antígenos cutâneos. Para quê? Para então apresentá-los aos linfócitos do tipo T. Então elas vão migrar para ir lá apresentar para o linfócito do tipo T, tá? São células ramificadas e claras, claro, porque é o jeitão delas. E claro, são sem desmossomos, né? Elas não vão se ancorar no meio do teu epitélio. Elas são células que vão pegar os antígenos, dar uma processada e vazar. Vão para onde? Vão apresentar eles lá para os linfócitos. Tá? Sua origem é em precursores de células da medula óssea. Então tá aqui um esquemão geral, tá, das minhas células de Langerhans. Vocês podem dar uma lida em toda aqui a legenda, vocês dão uma pausadinha no vídeo e olham. Então olha aqui é a carinha da nossa célula de Langerhans com seus prolongamentos, tá? Esse aqui está representando o antígeno, ele conseguiu invadir o meu epitélio. A célula de Langerhans pegou ela, deu uma quebradinha e fez o quê? Vazou, ó. Ela sai, tchururu, célula de Langerhans migrando para um linfonodo, que vocês ainda não viram o que é, não importa. Um dia, semestre que vem, vocês vão ver o que são os linfonodos, como é que eles funcionam. De qualquer maneira, eles vão até os linfonodos e lá eles vão falar, gente, nós estamos com um problema. Houston, we have a problem. Então, eles vão informar aqui os linfócitos que você tem que montar uma defesa contra esse antígeno, tá? É muito bacana isso. E aí, por fim, as células de Merkel, tá? As células de Merkel eu vou encontrar no extrato basal, então lá embaixo, né? Na primeira camada celular, ou primeiro extrato celular da epiderme, tá? Principalmente aonde? Em palma da mão e planta de pé, tá? E pontas de dedos, tá? São células epidérmicas modificadas, cujo citoplasma então vai ser rico em grânulos pequenos e densos. Na base dessa célula de Merkel, você tem uma estrutura em forma de disco que é conectada a uma fibra nervosa eferente. Então, é um disquinho. Quando você aperta o disco, essa fibra nervosa que é conectada nele vai dar um sinal para o teu sistema nervoso central. E aí, então, é assim que funciona um mecanorreceptor, tá? É uma fibra nervosa amielínica aferente que leva essa informação. Então, você tem aquela estruturinha assim, fofinha, ela é apertada, ela vai dar o sinal. Então tá aqui, ó. Isso aqui de novo é um esquema geral da pele, eu acho ele extremamente didático, tá? Você tem todas as células aqui, células, os queratinócitos com 1, 2, 3, 4 camadas, ele só não colocou quem é a camada lúcida, tá? Eu vou passar meio rápido aqui, se vocês precisarem, vocês pausem e olhem o desenho com mais atenção, tá? Aqui todas as camadas com os grânulos se alterando. Observem a presença grande, rica e abundante de desmossomos, que nós também já vimos para que eles servem. Olha aqui um super melanócito, que bonitinho, com seus prolongamentos. Aqui a célula de Merkel, tá? Com a sua associação ao sistema nervoso, ó, tá? Isso aqui é o sistema nervoso, isso aqui é a membrana basal, evidentemente. E aqui uma célula de Langerhans. Então, os 4 tipos celulares: queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. E você tem quem aqui? Uma terminação nervosa livre. Tudo bem, tá ali também. Tá? Chega de falar de epiderme, vamos falar de derme. Ok, o que é a derme? É o tecido conjuntivo que fica sustentando que está abaixo da pele. Que está abaixo da epiderme, perdão, e que ainda faz parte da pele. Muito bem, a derme é o quê? Tecido conjuntivo, tá? Rico em fibras elásticas e tem no máximo 3 milímetros. A derme é fininha, a derme não é muito espessa, ela é fininha, tá? 3 milímetros é o que você vai ter de conjuntivo de derme. Muito bem, ali você vai ter vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Lembrando que você precisa de tudo isso para quê? Para nutrir o epitélio, porque como você já está careca de saber, o epitélio não tem vasos sanguíneos. Ele é nutrido a partir do conjuntivo que está abaixo dele. Então, muito bem, então aqui todos eles. Legal. O que mais eu encontro na derme? Folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Assunto da próxima aula. E a derme, como a gente já viu lá em cima, no início da aula, ela é dividida em 2 camadas, camada papilar e camada reticular. A camada papilar é das papilas dérmicas. O que você vai ter? Então, é a camada superficial, ela é bem fininha e ela é de tecido conjuntivo frouxo, tá? Ali, olha que bacana isso, você vai encontrar fibrilas
de colágeno especiais que vão se ancorar na membrana basal do epitélio e vão atravessar essa camada papilar até a derme profunda. Então você tem um sistema de ancoramento muito bacana ali, eu acho isso o máximo, tá? Então na camada papilar você encontra essas fibrilas especiais de colágeno que ancoram o epitélio, a derme profunda, tá? E abaixo, então, da nossa camada papilar, a gente tem a camada reticular, também chamada de derme profunda, tá? Então, essa é superficial, essa aqui é profunda. A camada reticular, ela é mais espessa, essa é delgada, essa é mais espessa. E essa aqui é constituída de conjuntivo denso, não modelado, rico em quê? Em fibras colágenas. Claro que tem as elásticas também, mas enfim, é mais rico em fibras colágenas. Ok. E aí, a última camada, que não é da pele, mas é do tegumento, tá? Que é a hipoderme. Do que é constituída a hipoderme? Duas coisas. Tecido conjuntivo frouxo e panículo adiposo. A gente já viu panículo adiposo quando a gente viu tecido adiposo, tá? É o mesmo, tá? Que no recém-nascido ele é todo homogêneo e depois, quando você entra na puberdade, esse panículo adiposo é redistribuído. Então você vai ter um panículo adiposo mais espesso em algumas regiões e mais delgado em outras. Principalmente as mulheres, tá? Os homens só diminui, ele não tem muito, enfim, não importa, tá? Ai, o que eu tava falando? Sim, então a hipoderme, tecido conjuntivo frouxo e panículo adiposo. Então olha lá, para que serve a hipoderme? Responsável pelo deslizamento da pele sobre as estruturas na quais a pele se apoia. Isso funciona em humanos, funciona também em animais. Eu gosto muito de citar os animais aqui porque eles são muito didáticos nisso. Pega um cachorro, não é qualquer cachorro, tá? Tem uns cachorros que não tem esse panículo, essa hipoderme assim tão frouxa, mas não tem os cachorros. Gato é melhor. Pega um gato e puxa assim a pele dele. Ela vem e depois ela volta. Por que você consegue fazer esse movimento? Tá? Porque a hipoderme deles permite esse deslizamento grande da pele sobre a superfície que está abaixo. Se você puxa a pele da mão, também você consegue fazer isso. Tem algumas regiões que são mais possíveis de você ter esse deslizamento mais eficiente do que em outros, até porque em alguns lugares precisa e outros não, tá? E, de novo, então, tecido conjuntivo frouxo e a camada variável de tecido adiposo, que é o panículo adiposo. Os dois compõem a hipoderme. Ok. E aqui um espectro geral, então, do tegumento, né, onde eu tenho pele e hipoderme, tá? Epiderme, derme, hipoderme. Tecido estratificado, perdão. Sim, tecido epitelial certificado pavimentoso, mas na verdade eu estava querendo falar aqui em cima do extrato córneo, que é a queratina. Aqui, ó, o epitélio todo cheio de papilas, tá? Cristas epidérmicas e papilas dérmicas, tá? Olha o pelo, que a gente não vai falar agora, mas ele tá aqui, pelo. Associado ao pelo, eu tenho glândula sebácea e músculo eretor do pelo, e eu tenho glândula sudorípara e outra glândula sudorípara. Essa é écrina, essa é apócrina. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, são algumas terminações nervosas que a gente já vai ver agora, tá? Então, isso aqui é epiderme, derme, e aqui para baixo ele mostra basicamente panículo adiposo, tá? É hipoderme, mas não é só tecido adiposo, é tecido conjuntivo frouxo também, tá? Falando então agora rapidamente dos vasos da pele, então eu já tinha comentado no primeiro slide dessa aula, eu mostrei a irrigação da pele, tá? Com suas alças capilares individuais para cada papila dérmica. Mas além disso, é interessante saber que as artérias formam dois plexos, tá? Um no limite entre a derme e a hipoderme, tá? E outro plexo entre a camada papilar e reticular da derme, tá? Sendo que, claro, a partir deste plexo aqui é que você vai ter os ramos para as papilas dérmicas, cada um com um. Então, cada papila dérmica tem uma única alça capilar, tá? Um ramo ascendente e um ramo descendente. As veias são diferentes, elas formam três plexos, dois nos mesmos lugares, tá? Das artérias, e um plexo venoso na região média da derme, tá? Isso aqui mais adiante vocês podem precisar, já quando vocês forem mais voltados para a clínica mesmo, esse tipo de conhecimento vai ser bem interessante, tá? Gravem isso na cabeça de vocês.
E aí, falando então rapidamente dos receptores sensoriais que a gente vai encontrar na pele. Os receptores sensoriais, gente, a gente pode classificar de várias maneiras, tá? Então aqui tem duas maneiras de eu classificar, essa e essa, por exemplo. Então, olha lá. A gente pode classificar os receptores sensoriais em esteroreceptores, que são aqueles que nos dão informações sobre o meio ambiente. Proprioceptores, aqueles que nos dão informações sobre nós mesmos, de posição e movimento. Tá? E a gente tem os interoceptores, que nos falam sobre os nossos órgãos internos. Tá? Uma outra maneira de você classificar receptores sensoriais é o tipo de percepção que ele vai dar. Então, a gente tem mecanorreceptores, que vão perceber, então, pressão, né, e toque. E esses podem ser esteroceptores ou proprioceptores, então tanto faz, eles podem nos falar algo sobre o meio ambiente ou sobre você mesmo, tá? Os mecanoreceptores. Você tem os termorreceptores, que evidentemente vão te dar informações sobre a temperatura. E nós temos os nociceptores, extremamente importantes para a nossa sobrevivência, que nos dão a sensação de dor, quando algo vai muito mal, tá? Que obviamente também podem ser esteroceptores ou interoceptores, os nociceptores, tá? Por isso que eu digo, são duas maneiras de classificar. Ok, o que a gente tem na pele? Joia, na pele nós temos receptores para toque, para pressão, para calor, para frio e para dor. Tá? Aqui está um resumão deles, depois vocês olhem os desenhos, porque fica muito repetitivo de eu falar aqui, mas para estudo, esses desenhos são interessantes. Então vamos lá. Quais são os receptores sensoriais, então, na pele? Um resumão aqui. A gente tem, olha aqui, ó, corpúsculo de Meissner, tá? Esses estão presentes na papila dérmica, é um receptor tátil, olha aqui, ó. Então, de novo, a epiderme, aqui você tem uma papila dérmica, né? Aqui, essa aqui seria uma crista epidérmica e aqui uma papila dérmica, tá bom? Aqui, na papila dérmica, você vai ter, então, um corpúsculo de Meissner. Olha que bonitinho. Ele tem tem uns balõezinhos lá dentro, são umas células que, quando você achata elas são enroladas no sistema em terminações nervosas, que então vão levar a informação para o sistema nervoso, tá? Então, epiderme, derme e hipoderme, só para a gente se localizar também. Então, esse aqui, corpúsculos de Meissner. Onde é que eles são mais abundantes? Dedos, tá? Mãos, pés, testa, lábios e língua. Então, vocês percebem que é um receptor tátil bem fino, tá? A gente percebe, são lugares onde a gente mais tem percepção tátil, é justamente ponta de dedos de pé, pontas de dedos, de mão, tá? A testa é muito sensível, lábios e língua também. Vamos lá. Célula de Merkel. A gente já falou da célula de Merkel. Tá? Quem é ela? É aquela cujas células são derivadas da crista neural e que ficam na camada basal da epiderme. A gente já falou dela aqui. Tá? É um receptor tátil também, tá? De alta resolução. Daqui a pouco eu vou falar o que é isso. Então, olha aqui, tá? A tua célula de Merkel, o mecanorreceptor. Esse fica onde? Na epiderme, dentro da epiderme. A gente já falou isso. E aí vem aqui, é um disquinho na base, né? Que vai perceber quando você apertou. Tá? O que significa ser de alta resolução? Vocês conhecem tela de alta resolução? Tela de computador, tela de televisão de alta resolução. O que significa isso? Microscópios também podem ter alta resolução. Ter alta resolução significa que você é capaz de distinguir dois pontos muito próximos um do outro sem achar que aquilo é uma coisa só. Tá? Então, se você tem um receptor de alta resolução, significa que você consegue espetar, por exemplo, a ponta de um lápis ou de uma caneta, um muito próximo do outro sobre a tua pele, e você vai perceber ainda que são dois e não um. Tá? Isso significa ter alta resolução para um receptor. Tá bom? Aí a gente tem as terminações nervosas livres, onde você não tem mielina, tá? Ou células de Schwann. Tá? Eles ficam dentro da epiderme, tá? E se respondem a dor e temperatura. Então, se esquenta muito, esfria muito, principalmente esquenta, né? Ou se está doendo, essas receptores. Essas terminações nervosas livres é que vão dar o sinal. Isso aqui é que estava naquele desenho anterior que eu mostrei para vocês. Que eu falei, tem aqui uma terminação nervosa livre, depois eu vou falar dela. Tá aqui ela de novo, tá? Encontrada onde? Na epiderme e no epitélio da córnea. Então, toda a epiderme e na córnea a gente também tem. Por isso que o olho é extremamente sensível
a dor, arranhão, qualquer coisinha a gente já logo percebe, tá? Órgão terminal de Ruffini e corpúsculo de Pacini, eles sempre vêm em pares nas apresentações, tá? Um responde a estiramento e o outro responde a pressão. Olha que bacana. Esse aqui é o de Ruffini, esse aqui é o de Pacini. Então observa, o Ruffini, ele está ancorado em fibras colágenas, vocês estão vendo? Ele está com várias fibras colágenas ancoradas nele. Então adivinha o que ele vai perceber? Estiramento. Se você repuxa a pele, você vai puxar, né, as fibras colágenas. Como esse receptor está ancorado nessas fibras colágenas, ele vai dizer, estou me puxando para cá, estou me puxando para lá. Então ele vai perceber estiramento. Já o de Ruffini, já o de Pacini, que fica inclusive na hipoderme, olha, ele parece uma cebola, tá? Ele tem várias camadas, então é outro desses que se você aperta, ele dá o sinal. Ele é assim um... Tá? Então quando você aperta, as terminações que estão enroladas nele vão perceber e vão dar o sinal de que você está sendo apertado. Então esse aqui é pressão e esse aqui é estiramento. Ruffini e Pacini, tá? O Ruffini presente na pele e na cápsula articular, então nas articulações, tá? E o de Pacini, que é esse aqui de pressão, encontrado na hipoderme e tecidos da fáscia profunda. Tá bom. Aí nós temos a terminação nervosa peritricial. Essa é tão bonitinha, gente. Olha só. São fibras nervosas enroladas na base da haste do teu folículo piloso. Eu sei que vocês não viram ainda folículo piloso, mas não é tão difícil de imaginar. Você tem o folículo piloso, tá? Em volta dele, enroladinho, você tem essa tua terminação nervosa peritricial. Peritricial, que é em volta do pelo. Você sabe quando você está arrepiado. Você não precisa olhar a sua pele para dizer que você está arrepiado. Você sente que você ficou arrepiado. Como é que você sente que você ficou arrepiado? Haha! Porque você tem terminações nervosas peritriciais. No momento em que o pelo se eriça, essa terminação nervosa é ativada. Ela é toda enroladinha aqui. Então, o pelo normalmente fica deitadinho. No momento em que o músculo puxa ele e ele se eriça, porque o músculo só puxa, não empurra, né? No momento em que ele puxa aqui, o pelo se eriça, essa terminação é movimentada e ela então dá o disparo de que diz, olha, esse pelo está arrepiado, esse pelo está em pé. E aí você sabe que você está arrepiado. Bacana, né? E, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Abraço.